Boa noite a todos. Com a graça de Deus, iniciamos a 7ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa da nova legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Migrante. Chamado o senhor vereador, convoca o primeiro secretário para a chamada. Todos presentes. Apenas no legal, declara aberta a sessão ordinária do dia 16 de março de 2021, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciemos nosso trabalho. Convido o vereador Chico Folleto para proceder à leitura. Todos de pé, por favor. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 14. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com você. É em discussão a ata da sessão ordinária do dia 9 de março de 2021. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco a servidora Cris para colher a assinatura da ata do livro de presença. Convoco o servidor Alex para fazer a leitura do expediente do dia. Ofício circular, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, 10 de março de 2021. Na Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, senhor Márcio Antônio Lopes. Presidente da Câmara. Assunto: indicação de representantes para compor o Conselho Municipal de Turismo. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, em atenção à Lei Municipal 1396 de 2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, de Venda Nova do Imigrante, vem por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a indicação de 2 representantes do Poder Legislativo Municipal, sendo um titular e um suplente, para compor o CONTUR. Essa indicação deverá ser feita até o dia 31 de março de 2021. Após receber a indicação dos nomes, a Secretaria encaminhará o convite para a participação da posse e reunião do Conselho. Por fim, renovamos os votos de estimada e consideração, bem como agradecemos a atenção e ficamos à disposição para mais esclarecimentos. Atenciosamente, Carla Calimã Terra, Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato. Estado do Espírito Santo, ASP, Agência de Regulação de Serviços Públicos, ofício circular número 28/2021. Prezados senhores, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo, a ASP, comunica que estará realizando audiência pública no dia 1º de audiência pública número 1/2021, no dia 22/3/2021, segunda-feira, às 13h30, para apresentação das metodologias e procedimentos para a primeira revisão tarifária ordinária dos serviços de água e esgotos prestados pela CESAM. Este evento acontecerá totalmente online e a participação poderá ocorrer por meio da plataforma Zoom, fazendo inscrições prévias nas modalidades ouvinte ou expositor oral. A inscrição será permitida até o dia 21/3/2021, preenchendo as informações do formulário disponível no site da agência. Todos os documentos referentes às metodologias e procedimentos para a primeira revisão tarifária ordinária do serviço de água e esgoto, o regulamento que dispõe sobre os procedimentos para a participação, o formulário de inscrição e nota técnica e a minuta de resolução estarão à disposição dos interessados nos seguintes endereços eletrônicos: www.asp.es.gov.br
guia consultas e audiências públicas, item audiências públicas. Certo de podermos contar com a colaboração, subscrevemos. Atenciosamente, Joana Moraes Rezende Magela, diretora-presidente em exercício, e Cátia Muniz Coco, diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária. Requerimento número 3/2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes. O vereador abaixo signatário consente nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo dos artigos 115, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, requer, após o ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor presidente deste Legislativo encaminhe ao prefeito de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno prevê em seu artigo 3º e artigo 1º como função legislativa fiscalizar a fiscalização financeira e de controle externo do Poder Executivo. Nesse sentido, eu requero que seja encaminhado a essa Casa de Leis o valor gasto com Marmitex nos últimos 12 meses, sendo esmiuçado em valores gastos diário e mensalmente, juntamente com cópia das notas fiscais, cupom fiscal, assinado pelo servidor responsável por retirada do Marmitex. Câmara Municipal, aos 4 dias do mês de março de 2021. Marco Antônio Torres do Nascimento, vereador que assina. Requerimento número 4/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes. O vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor presidente deste Legislativo encaminhe ao prefeito de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno prevê em seu artigo 3º e artigo 1º como função legislativa fiscalizar a fiscalização financeira e de controle externo do Poder Executivo. Nesse sentido, eu requero que seja encaminhada a essa Casa de Leis relação de todas as diárias pagas ao prefeito, secretários e servidores do Poder Executivo, agosto de 2019 a março de 2021, sendo especificado da seguinte forma: nome completo do requerente, cargo e finalidade. Câmara Municipal, aos 4 dias do mês de março de 2021, Marco Antônio Torres do Nascimento, vereador que assina. Requerimento número 5/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes. Os vereadores abaixo signatários com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59 do inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor presidente deste Legislativo encaminhe ao prefeito de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno prevê em seu artigo 3º e artigo 1º como função legislativa fiscalizar a fiscalização financeira e de controle externo do Poder Executivo. Nesse sentido, requer que seja encaminhada a essa Casa de Leis cópia integral do processo seletivo simplificado número 2/2020, que dispõe sobre suprimento de vagas em regime de designação temporária e excepcional, interesse público. Sugerimos o envio da documentação solicitada por mídia eletrônica para o e-mail câmaravni@gmail.com como forma de economia e agilidade no processo. Câmara Municipal, aos 8 dias do mês de março de 2021. Vereadores que assinam: Erivelto Liana e Ivanildo de Almeida Silva. Requerimento número 6/2021. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, a mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, em conformidade com o que dispõe o artigo 115, parágrafo 3º, inciso 7º, com acordo do artigo 140, inciso 1º do Regimento Interno, requer, após a aprovação do plenário, a inclusão em regime de urgência para o projeto de lei 05/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei 1.398, de 30 de dezembro de 2020, que institui o Código Tributário Municipal, e para o projeto de lei 010/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Sala das Sessões, em 15 de março de 2021, vereadores que assinam: Márcio Antônio Lopes, presidente, Hamilton José Marques Pacheco, vice-presidente,
Aldir Maria Calimã, primeiro secretário, Wallace Rodrigues de Souza, segundo secretário. Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Promotoria de Justiça de Venda Nova do Imigrante. Ofício número 122/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Márcio Antônio Lopes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, considerando que consiste a atribuição constitucional do Ministério Público nos termos do artigo 129, inciso 2º da Constituição Federal de 88, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Considerando que o artigo 54, inciso 2º da Constituição Federal de 88, proíbe que deputados e senadores de patrocinarem causa em que seja interessada pessoa jurídica de direito público. Artigo 54, os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniforme. Desde a posse, patrocinar causa em que seja interessado qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, a linha A. Considerando que o artigo 55 da Constituição Federal de 88 estabelece como hipótese de perda de mandato a prática de qualquer das condutas proibidas pelo artigo 54 da Constituição Federal de 88, artigo 55, poderá o mandato deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Considerando que o município de Venda Nova do Imigrante estabeleceu no artigo 43 da Lei Orgânica que vereadores não poderão, desde a posse, patrocinarem causa que seja interesse pessoa jurídica e direito público. Artigo 43. Os vereadores não poderão, desde a expedição de diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia da empresa pública, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Desde a posse, patrocinar causa em que seja interessado qualquer das entidades e que se refere ao inciso 1 da Constituição dada pela emenda 4 de 92. Considerando que o município de Venda Nova do Imigrante estabeleceu, no artigo 44 da Lei Orgânica, como hipótese de perda do mandato do vereador, a prática de conduta proíbe pelo artigo 43 do mesmo diploma normativo, considerando que o regimento interno da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante estabelece em seu artigo 94 como hipótese de perda de mandato do vereador a prática da conduta proibida no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 94. As vagas na Câmara dar-se-á por perda de ou extinção no mandato do vereador. Perderá o mandato do vereador que infringir qualquer das proibições constantes no artigo 43 da Lei Orgânica do município. Considerando que o apurado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo que o vereador Erivelto Liana está atuando como advogado contra o município de Venda Nova do Imigrante em processo ajuizado após a sua posse como vereador. Encaminha a Vossa Excelência cópia da portaria de notícia de fato e da manifestação perante a ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo e os andamentos processuais que comprovam a existência da infração cometida pelo vereador Erivelto Liana, para que tome as providências cabíveis nos termos do artigo 228 com o acordo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, comunicando ao Ministério Público no prazo de 30 dias. Atenciosamente, Adriana Dias Paz Ristori Cota, promotora de Justiça. É só isso, senhor presidente. Iniciamos a ordem do dia. Peço que a primeira secretária verifique a presença. Todos presentes. Havendo o número legal, convoco o servidor Alex Chivani para proceder às leituras das matérias para discussão e votação na ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 05/2021. Autor, Poder Executivo. Objeto, projeto de lei que altera a Lei 1398 de 30 de dezembro de 2020, que institui o Código Tributário Municipal. Relatório. Trata-se do projeto de lei que altera a Lei 1398 de 30 de dezembro de 2020, que institui o Código Tributário Municipal. Parecer, realizada a perfunctória análise do citado projeto, constata-se que o mesmo se encontra devidamente amparado no aspecto legal e constitucional, não demonstrando em seu bojo qualquer vício que prejudique sua tramitação. Assim sendo, uma vez certificado quanto ao entendimento das disposições da Carta Magna, da legislação infraconstitucional e do regimento interno dessa Casa de Leis, o voto é pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das Comissões, 3 de março de 2021, Erivelto Liana, vereador, que assina.
Parecer da comissão. Ante o exposto, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei 05/2021, decidiram por unanimidade acompanhar o voto do ilustre relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das comissões, 3 de março de 2021, Ivanildo de Almeida Silva, presidente, Erivelto Liana, relator, Hamilton José Marques Pacheco, secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentada. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o projeto de lei 010/2021, autor Poder Executivo, objeto projeto de lei que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus. Parecer. Realizada a perfunctória análise do citado projeto, constata-se que o mesmo se encontra devidamente amparado no aspecto legal e constitucional, não demonstrando em seu bojo qualquer vício que prejudique sua tramitação. Assim sendo, uma vez certificado quando o entendimento das disposições da Carta Magna e da legislação infraconstitucional do regimento interno dessa Casa de Leis, o voto é pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das comissões, 10 de março de 2021, Erivelto Liana, vereador, relator. Parecer da comissão. Ante o exposto, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei 010/2021, decidiram por unanimidade acompanhar o voto do ilustre relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das comissões, 10 de março de 2021, Ivanildo de Almeida, presidente, Erivelto Liana, relator, Hamilton José Marques Pacheco, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de resolução número 6/2020. Autor, mesa diretora, objeto, projeto de resolução que dispõe sobre observância da ordem cronológica de pagamentos das obrigações financeiras do Poder Legislativo do município de Venda Nova do Imigrante. Relatório. Trata-se do projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos das obrigações financeiras do Poder Legislativo do município de Venda Nova do Imigrante. Parecer realizado perfunctória análise do citado projeto, constata-se que o mesmo se encontra devidamente amparado no aspecto legal e constitucional, não demonstrando em seu bojo qualquer tipo de vício que prejudique sua tramitação. Assim sendo, uma vez certificado quanto ao entendimento das disposições da Carta Magna, da legislação infraconstitucional e do regimento interno dessa Casa de Leis, o voto é pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das comissões, 24 de fevereiro de 2021, Erivelto Liana, vereador, relator. Parecer da comissão. Ante o exposto, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de resolução 06 de 2020, decidiram por unanimidade acompanhar o voto do ilustre relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das comissões, 24 de fevereiro de 2021, Ivanildo de Almeida Silva, presidente, Erivelto Liana, relator, Hamilton José Marques Pacheco, secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de resolução 01/2021, autor, mesa diretora, objeto. Projeto de resolução que visa alterar a resolução 167 de 2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa dos cargos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Relatório. Trata-se do projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal que tem por escopo alterar a resolução que visa alterar a resolução 167 de 2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa dos cargos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Parecer. Realizada a perfunctória análise do citado projeto, constata-se que o mesmo se encontra devidamente amparado no aspecto legal e constitucional, não demonstrando em seu bojo qualquer vício de que prejudique sua tramitação. Cumpre ressaltar que, para melhor aplicabilidade das alterações propostas pela mesa diretora, a coordenação dos trabalhos dos servituários dessa Casa de Leis, necessário se faz a elaboração de emenda modificativa, bastando a constar as seguintes alterações. Artigo 1º, altera o artigo 1º da Resolução 167, de 17 de junho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte
Redação: artigo 2º, altera o parágrafo único do artigo 18 da Resolução 167, de 17 de junho de 2019. Artigo 3º, altera o anexo 1, o organograma geral da Resolução 167, de 17 de junho de 2019. Artigo 4º, altera o anexo 2 da Resolução 167, de 17 de junho de 2019. Artigo 5º, altera o anexo 3º, quadro de pessoal da Câmara Municipal, classe de cargos de provimento em comissão, número de vagas da Resolução 67, 17 de junho de 2019. Assim sendo, uma vez certificado quanto ao entendimento das disposições da Carta Magna, da legislação infraconstitucional e do regimento interno dessa Casa de Leis, o voto é pela aprovação da matéria na forma apresentada neste parecer. Sala das Comissões, 3 de março de 2021, Erivelto Liana, vereador, relator. Parecer da comissão. Ante exposto, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de resolução número 1/2021, decidiram por unanimidade acompanhar o voto do ilustre relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada junto ao parecer. Sala das Comissões, 3 de março de 2021, Ivanildo de Almeida Silva, presidente, Erivelto Liana, relator, e Hamilton José Marques Pacheco, secretário. É só isso, senhor presidente. Em única discussão, o requerimento número 006/2021, de autoria da mesa diretora, que requer inclusão do regime de urgência para o projeto de lei número 005/2021 e para o projeto de lei número 010/2021. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Em única discussão, projeto de lei número 005/2021, da autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 1398, de 30 de dezembro de 2020, que institui o Código Tributário Municipal. Projeto em discussão. Projeto de lei número 005/2021, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei número 05/2021, aprovado por unanimidade. Em única discussão, projeto de lei número 010/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de interseções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacina para combater a pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Projeto em discussão. Concedo a palavra ao vereador Chico Folleto. Boa noite a todos, público aqui presente, internautas, vereadores, servidores e radioouvintes. Alguns dias atrás, eu fiz uma indicação que eu gosto sempre de repetir, que indicação é uma sugestão do vereador ao executivo ou a qualquer outra entidade do município. É uma sugestão, ele não tem força de lei, né? Mas muitas vezes uma indicação dessa acaba virando lei. E naquele mesmo dia em que essa indicação foi lida aqui no plenário, eu fiz alguns comentários sobre ela, eu também salientei que nas redes sociais da Prefeitura, o Executivo tinha anunciado a intenção de participar desse consórcio que a Frente Nacional dos Prefeitos estão formando para a compra de vacinas. Mais do que nunca, é importante dizer da importância desse projeto. Por isso é que ele foi colocado como urgência, porque existe um cronograma para que a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante venha a fazer parte desse consórcio nacional. E esse cronograma tem a última data no dia 19, que, se eu não me engano, é sexta-feira, né? Então, por isso, nós, vereadores, definimos que esse projeto entraria hoje, por vontade do presidente,
como urgência, e foi aprovada a urgência, e acredito que o projeto vai ser aprovado. Eu quero chamar a atenção de uma coisa, inclusive que ontem tive a oportunidade de participar de uma reunião com vários segmentos da sociedade organizada de Venda Nova, para discussão exatamente sobre o atual momento do Covid-19, né? E lá eu tive a oportunidade de me expressar dizendo que, apesar da entrada do município, que deve acontecer nesse consórcio, a aquisição de vacinas, não esperemos que a aquisição de vacina vai ser como a gente chegar num supermercado, pegar um carrinho, passar pelas gôndolas, encher esse carrinho, pagar e sair. Não é assim, tá, gente? O Brasil tem um cronograma de compra, de aquisição de vacinas extremamente atrasado, né? Que foi coordenado pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, e hoje a gente vive um drama muito grande com a pandemia fora de controle no país, e a gente tem que entender que a produção de vacina no mundo, ela é limitada. Então o termo que eu usei de comparação lá ontem, tomara não aconteça isso, tomara. Mas assim, quando você pega, por exemplo, a federação, que quer comprar aí 70 milhões de vacina, 80 milhões, 100 milhões, né? Quando você pega um estado como São Paulo, que tem um PIB de metade do Brasil, que quer comprar 20, 30 milhões de vacina, e entra uma prefeitura de Venda Nova, mesmo que junto de uma frente nacional de prefeitos, para comprar 50 mil doses, a capacidade de compra é muito diferente, e quem está ofertando, obviamente, vai querer vender um volume muito maior. Então é importante para a população entender que a entrada do município nesse consórcio, ela é benéfica. O consórcio ainda vai ter que se organizar para depois, então, começar a ir para o mercado, tentar essa busca. Mas a atitude é positiva, a atitude é salutar. Porque a pandemia entrou num momento de absoluto descontrole, ninguém consegue controlar, ninguém, não tem governante que dá conta no que está acontecendo hoje, ninguém consegue fazer mágica. Então eu espero que a lei seja aprovada, declaro meu voto favorável, espero que esse processo da Frente Nacional dos Prefeitos, desse consórcio, possa andar o mais rápido possível. E ontem, inclusive, numa conversa, eu sugeri ao prefeito que veja junto ao Estado do Espírito Santo, que tem uma capacidade maior de compra, né? Se o município não consegue se engajar junto nessa compra. E aí sim, o município ou os municípios que querem do Espírito Santo. E aí sim, você vai junto com o governador na mesma negociação e talvez consiga adquirir isso de uma forma até mais rápida que o próprio consórcio, que ainda está em processo de formação, certo? O fato é que o projeto é positivo, eu espero que a gente consiga, através do município, que tem dinheiro para isso. Ontem nós, vereadores, tivemos um debate aqui na sala de reuniões, com a presença inclusive da secretária de saúde, e liberamos um projeto que talvez seja votado aí na semana que vem, em que vai poder ser aproveitado um dinheiro que veio do governo federal, que não foi usado ainda, mas que com essa autorização da Câmara poderá ser aproveitado no valor de R$1.579.000. Eu já fiz referência também a esse projeto aqui, certo? E a gente espera que, uma vez aprovado, esse dinheiro possa ajudar a municipalidade nesse momento muito difícil. Nós temos que entender que cientificamente, pelo menos é o que eu tenho lido, é o que eu tenho visto nos telejornais, não existe milagre. A chance de diminuir toda essa desgraça que essa pandemia está causando no mundo, chama-se vacina. Muito obrigado. Mais uma vez eu declaro meu voto favorável. Projeto em discussão.
Projeto de lei número 010/2021 em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário manifeste, por favor. Projeto de lei número 010/2021 aprovado por unanimidade. Em discussão, o recebimento pela Câmara Municipal de Vila Nova do Imigrante, a documentação apresentada a este epilidade pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo de providências para apurar as existências da inflação cometida pelo vereador Ivelto Liana, conforme o ofício número 122/2021, protocolado nesta Casa de Leis sobre o número 0039/2021, em 8 de março de 2021. Recebimento da documentação em discussão. Recebimento da documentação apresentada pelo Ministério Público Estadual, votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário manifeste, por favor. Recebimento da documentação apresentada pelo Ministério Público Estadual de votação, aprovado rejeitado por unanimidade. Em única discussão, projeto da resolução número 006/2021, da autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a obediência da ordem cronológica de pagamentos das obrigações financeiras do Poder Legislativo no município de Vila Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo. Projeto em discussão. Eu peço desculpa ao plenário, voltando aqui o recebimento da documentação, foi 7 votos que rejeitou a unanimidade. Eu e o vereador Ivelto não votamos. Então, foi rejeitado o projeto com 7 votos. Projeto em discussão número 006/2020. Projeto de resolução número 006/2020 em única votação. Quem for permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Projeto número 006/2020 aprovado por unanimidade. Em única discussão emendada, modificado o projeto de resolução número 001/2021, que modifica o artigo 1º do parágrafo do anexo 3º do quadro de pessoas da resolução número 167, de 17 de junho de 2019. Emenda modificada em discussão. Emenda modificada em única votação. Quem for favorável permaneça como está. Presidente, questão de ordem, por favor. Eu queria pedir ao plenário vistas do projeto, em função de que esse projeto não passou na comissão da qual eu faço parte, e eu queria ter um conhecimento mais profundo do teor desse projeto, embora a justificativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual eu tenho todo o respeito, esteja aqui na minha mesa, e eu não tive a oportunidade de ler, né? Ela chegou para mim agora. Então eu queria que Vossa Excelência colocasse em votação, junto ao plenário, a possibilidade de eu ter vistas desse projeto. Peço ao plenário a concessão do visto. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Visto rejeitado pelo plenário. Presidente, a votação empatou. Eu dei meu voto, vereador. Eu desempatei, eu dei o meu voto à rejeição do visto. Em única discussão, conforme emendado o projeto de resolução número 001/2021,
A emenda tem que votar, presidente. A emenda não foi votada. Emenda modificada em discussão. Emenda em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda aprovada com 6 votos. 6-2. Emenda em discussão, conforme emendado, projeto de lei de resolução número 001/2021, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 167, de 17 de junho de 2019, e dispõe sobre a estrutura administrativa dos cargos comissionados da Câmara Municipal de Vila Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem for, conforme emendado em única votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Projeto aprovado com 7-1. Voto contrário, vereador Chico Foleto. Em única discussão, requerimento número 003/2021, da autoria do vereador Marcos Antônio Torres do Nascimento, que requer ao esmo senhor presidente deste legislativo que encaminhe o esmo senhor prefeito municipal João Paulo Schettino Minetti, que seja encaminhada a essa Casa de Leis informação sobre o valor gasto com Marmitex nos últimos 12 meses, sendo estimulado valores gastos diários e mensalidades, juntamente com a cópia das notas fiscais e cupom fiscais, assinado pelo servidor responsável por retirar a Marmitex. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Em única discussão, requerimento número 004/2021, da autoria do vereador Marcos Antônio Torres Nascimento, que requer eu, senhor presidente deste legislativo, que encaminhe o esmo senhor prefeito municipal, senhor João Paulo Schettino Minetti, que seja encaminhada a esta Casa de Lei a relação de todas as diárias pagas ao prefeito, secretários e servidores do Poder Executivo, agosto de 2019 a março de 2021, sendo especificado o nome completo do requerente, o cargo que ocupa e a finalidade da diária. Requerimento em discussão. Requerimento em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Em única discussão, requerimento número 005/2021, da autoria dos vereadores Erivelto Liana e Ivanildo de Almeida Silva, os quais requerem ao ilmo senhor presidente deste legislativo que encaminhe o esmo senhor prefeito municipal João Paulo Schettino Minetti, que seja encaminhada a esta Casa de Lei, cópias entregadas ao processo legislativo, simplificando o número 002/2020, que se dispõe sobre o suprimento de vagas em regime de designação temporária excepcional, interesses públicos. Requerimento em discussão. Requerimento em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário manifeste, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Fechando a ordem do dia, passando agora para a explicação, pessoal. Com a palavra, vereador Francisco Carlos Foleto, fazer uso da tribuna. Bem, de volta à tribuna agora, na explicação pessoal. No dia 5 de março, eu encaminhei um ofício ao Executivo, à Secretaria Municipal de Saúde, e todos que estavam aqui presentes, rádio ouvintes também ouviram eu dizer da minha sugestão, através de uma indicação, de que
o município tenha contratado um serviço de ambulância 24 horas. Esse serviço é o quê? É um serviço que vai beneficiar, porque nem sempre o hospital tem condições de transportar os doentes, né? Dependendo do horário, dependendo do dia, do momento, em que às vezes você tem as ambulâncias, inclusive, fora de lá. O próprio município, às vezes, não tem condições de dar conta disso, e eu solicitei, então, que o município faça uma contratação à base de demanda usada, né, obviamente, de um serviço de ambulância, para favorecer principalmente aquelas pessoas de baixa renda. Muitas vezes o paciente sai daqui, fica internado em Vitória, no hospital, né, e depois do tratamento precisa vir embora. E aí não tem como vir de ônibus, não tem como pagar um táxi, não tem. Então, assim, ou depende de uma ambulância para ir buscá-lo. E muitas vezes o município, muito menos o hospital, consegue fazer isso. Então, esse serviço seria assim, é um serviço pontual, é um serviço que eu acho que não é caro, que o município tem condições de cumprir, né, financeiramente, dá para pagar, e acho que é um serviço de bem para a comunidade, para a sociedade. Então, eu recebi aqui, com data do dia 15 de março, uma resposta assinada pela secretária de Saúde, onde no final diz que, reconhecendo a preocupação do excelentíssimo vereador quanto à proposição, queremos tranquilizá-lo, uma vez que essa demanda e outras integram o rol de projetos estudados e avaliados por essa secretaria para aplicação com a maior brevidade possível. Então nós vamos aguardar, né? Isso aqui tem 10 dias que eu encaminhei, já recebi de volta. Nós vamos aguardar, então, para ver quanto tempo que a secretaria vai demorar realmente efetivar esse tipo de ação em pró da população, principalmente, repito, principalmente os mais carentes, aqueles que não podem pagar por esse tipo de serviço, ou se não vai se fazer. Vamos aguardar, isso nem tudo acontece ao momento seguinte, à hora seguinte, mas é uma expectativa positiva para a sociedade de Venda Nova, em função da minha proposição e em função da resposta que eu recebi e da maneira como eu entendi a resposta da Secretaria de Saúde. Bem, fiz um comentário rápido agora há pouco, na minha fala sobre o projeto que autoriza o município a entrar no consórcio para a compra de vacinas, né? E hoje à tarde, como todos sabem, o governador do estado fez um decreto onde, a partir de amanhã, realmente vai ter uma restrição, novamente, de vários segmentos da sociedade. Isso não é novidade para ninguém. Eu repito mais uma vez, a maneira descontrolada que a pandemia está assolando o país. Acabei de ver ali no meu telefone, chegou por um aplicativo, que o Rio Grande do Sul está pedindo socorro ao governo federal. Hoje eu vi durante o dia que a Prefeitura de São Paulo está pedindo socorro ao governo de São Paulo. Então, assim, nós estamos chegando num ponto, nós estamos vivendo um momento hoje. Ontem, se eu não me engano, o Espírito Santo começou o dia com em torno de 86% a 87% dos leitos de UTI ocupados. Ao final da noite eu tive uma notícia que esse índice era de 90%, e hoje no meio da tarde eu também tive uma notícia, nada oficial, tá, gente? Isso é coisa que a gente às vezes recebe uma informação, de que o Espírito Santo tinha 95% dos leitos de UTI ocupados, disponíveis para a Covid. Tá? É importante que as pessoas saibam diferenciar isso, disponíveis para a Covid. Então, assim, não há dúvidas de que nós vamos caminhar para uma situação caótica do sistema de saúde. Eu falei aqui na semana passada que eu falei isso na reunião de ontem, que domingo à noite eu vi uma entrevista de um ex-ministro da Saúde e 3 médicos, um infectologista, um epidemiologista e um virologista, que diziam que
ao final de março, meados de abril, o sistema de saúde hospitalar brasileiro estaria em colapso. É o que a gente está vendo se desenhar. Tanto o sistema público quanto o sistema privado, gente. Então, assim, eu sei que fechar, eu sei que parar, eu sei que diminuir é ruim para todo mundo, principalmente para o comércio, é ruim para a economia, de maneira geral. De maneira geral, todos nós vivemos do nosso trabalho e de alguma forma é de lá que a gente tira o nosso sustento. Mas o momento é de extrema delicadeza. O ato do governador ficou muito claro na nota, ficou muito claro na colocação dele nas redes sociais, é um ato para preservar vidas. O que se quer, não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, é não se ver caminhões estacionando na porta do fundo dos hospitais para serem carregados de caixões de pessoas que morreram no corredor por conta da pandemia. Essa é uma grande coisa. E nós não podemos deixar a Venda Nova de fora disso. Nós temos que ter cuidado com as aglomerações, nós temos que ter cuidado com as atitudes, porque como eu falei aqui há pouco, gente, o que a ciência vislumbra hoje para diminuir o tamanho da desgraça é a vacina, e nós estamos atrasadíssimos nisso. O calendário que foi traçado, o calendário que está sendo executado pelo governo federal, fracassou, infelizmente. Haja visto que o presidente trocou ontem o 4º ministro da Saúde. Então, é difícil para todo mundo. E as pessoas têm que colaborar, cada um da forma como pode. Principalmente nesse momento, principalmente hoje, amanhã, depois, os próximos 14 dias, porque a diminuição dos próximos 14 dias do contágio vai ter um efeito positivo lá na frente, né? Que é quando o sistema de saúde consegue respirar e talvez consiga atender melhor. Mesmo assim, muitas vidas serão perdidas. Porque hoje nós estamos vivendo a consequência de 14, de 21, de um mês atrás, infelizmente. E essa é uma realidade que nós estamos vendo em todos os estados da federação, com raríssimas exceções. E eu quero assim, agora nesse momento, em caráter pessoal, eu quero ser solidário ao governador Casagrande, que é meu amigo, meu colega de partido. Eu não tenho o menor problema, menor vergonha de dizer isso, pelo contrário, eu tenho 20 anos que sou filiado a um partido político e a minha ficha de filiação foi assinada por ele e pelo meu irmão Paulo Folleto. Então, assim, o governador foi agredido sob o caráter pessoal por um grupo de covardes, um grupo de vândalos, um grupo de inconsequentes, que foram para frente da casa da mãe dele em Vitória, xingar, apedrejar, dizer palavrões, coisas de uma falta de compostura absoluta, para uma senhora de 88 anos, simplesmente porque ela é mãe do atual governador do estado. Então, assim, isso é um ato de covardia muito grande, né? Isso é um ato de covardia muito grande. O Espírito Santo hoje é um dos melhores estados que faz a gerência da pandemia, a gestão da pandemia. O Espírito Santo hoje é um dos melhores estados. De novo, a semana passada foi alçado ao primeiro lugar em transparência. Agora sim, ninguém faz milagre, gente. Ninguém. Nem Renato, nem Dória, nem o governador do Rio Grande do Sul, nem do Amazonas, nem do Piauí. Ninguém faz milagre. Assim como a gente não está fazendo milagre. Ninguém consegue isso. E nós não podemos esquecer que nós vivemos num país pobre. A Inglaterra, por exemplo, resolve fechar tudo e diz, vai ficar fechado um mês e meio, e o governo tem dinheiro para ir lá e pagar todos os cidadãos, independente da classe social, para ficar em casa. A Itália faz isso em parte. A França faz isso em parte. O Brasil não tem essa condição. O senhor me dá mais um tempinho, presidente? Estou acabando minha fala. Será concedido um minuto. O Brasil não tem essa condição. Então, querer nesse momento crucificar o governante por esse ou por aquele ato é oportunismo político. Talvez esses calhordas que estão fazendo isso, se estivessem lá ocupando a cadeira do governador,
ou o representante deles, porque muitos deles não têm coragem de botar a cara na reta e ir lá, como fizeram com o carro de som hoje à tarde, em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória. Se estivessem lá na cadeira, talvez estariam tomando as mesmas providências. Ou assume que vai deixar a sua população morrer. E aí é um salve-se quem puder. Então esse é meu protesto que eu deixo aqui, a minha solidariedade ao governador Casagrande pela agressão sofrida pela mãe dele, a dona Ana, uma senhora de 88 anos, que não merece. O debate político existe, o debate ideológico existe, mas não deve se levar isso para questões pessoais, principalmente atingindo ou querendo atingir a mãe de um governador do estado. Muito obrigado, boa noite. Próximo vereador inscrito, Ivanildo Almeida Silva. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, rádio ouvintes da FMZ, meu boa noite a todos. No dia de ontem, nós da Comissão de Finanças e Orçamento, na presidência do presidente Hamilton, junto com o vereador Francisco Carlos Folleto e a minha pessoa, nós fizemos uma extraordinária para deliberar o Código Tributário e também o projeto dos recursos do Covid que sobrou, que foi mandado para essa casa. Juntamente com o vereador Francisco, chamamos a secretária e o presidente Hamilton, chamamos a secretária de Finanças para alguns esclarecimentos que faltavam nas nossas conclusões, e chegamos no denominador comum de aprovação dele pela comissão. Encaminhamos ao presidente, o presidente colocou já em pauta. A questão do projeto de lei também do recurso do Covid para abertura de crédito especial, né? Juntamente também com a secretária Marisa, que esteve presente na nossa comissão, foi questionada pelos vereadores presentes, por alguns esclarecimentos, que é o uso do recurso, que cada recurso veio com uma portaria diferente. Então a gente analisou. Assim também a gente, pela proposição do vereador Chico, buscamos a questão do hospital, o que o município poderia ajudar desse recurso, o hospital, e a Marisa se comprometeu, está aqui o vereador Hamilton e o vereador Francisco Carlos Folleto, se comprometeu de estar passando R$100 mil, se não pelo crédito especial, por recurso próprio, para a compra de oxigênio para o Hospital Padre Máximo. Então a gente vê também que o município também foi solidário nessa questão lá com o Hospital Padre Máximo. Com a parte, vereador Chico? Obrigado, vereador. Como nós tivemos essa conversa ontem na comissão com a secretária, hoje eu me informei com a administração do hospital e realmente houve essa conversa e o plano de trabalho já foi encaminhado para o executivo. Só para complementar. Com certeza. Nós nos preocupamos em fazer essa extraordinária, até mesmo pela esse agravo da pandemia, né, senhor presidente? A nossa preocupação aqui da casa, né? Esse agravo da pandemia, para a gente estar liberando esse recurso para estar sendo aplicado assim, né? Deus ajude que não chegue no estado crítico o município de Venda Nova, mas se acaso acontecer, a gente está prevenido aí, remediando os problemas. A questão do decreto do governador, aí a gente vê um sinal de lockdown no estado, tipo assim, eu fico, tipo assim, triste, porque o fechamento dos comércios também é uma causa preocupante para o município e para o estado. Fechamento geral dos comércios, né? Só vai ficar os essenciais, mas os outros também pessoas que têm família para tratar, tem várias pessoas envolvidas que precisam do emprego e só vive dessa fonte de renda, tem que vender, tem que movimentar. A gente fica pensando, é claro que a gente precisa de relevar a situação do Covid, que é uma situação crítica, mas crítica mesmo, mas a gente também tem que se sensibilizar para a gente não ocasionar um problema maior no futuro. Então o governador também tinha que colocar na balança, também o presidente colocar na balança, os governantes do estado e da União, colocar na balança isso daí. Tentar chegar no denominador comum, não só fechar o comércio, vamos ver uma situação, vamos ver o que dá para fazer, se tem como abrir, se tem como ajudar os empresários de alguma forma,
Porque só fechar não vai resolver um problema, mas vai causar outro. Então assim, a gente tem que se sensibilizar, vereadora Dé, nesses aspectos também. Porque o país parar, o comerciante que estava aí já sufocado com dívidas, já está dando uma respirada do que foi fechado, os comércios ano passado, agora vai ter que vivenciar outro fechamento. Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Acho que os prefeitos tinham que chamar o governador para uma agenda. Para estar vendo essa situação, porque a gente tem que combater o Covid, você entendeu, senhor presidente? Eu não estou aqui falando que a gente tem que ignorar o Covid, não, que a realidade está aí. A gente está vendo. É parente, é amigo da gente falecendo por causa do Covid. Só que a gente também está vendo, a gente quase viu parente, chegou a ver parente quebrando também, perdendo, endividado. Então a gente tem que ver essa situação, tem que botar no fiel da balança. Eu sempre vou defender o empresário, sempre o empreendedor, a pessoa envolvida que trabalha no comércio, porque se o empresário ele fechar o comércio dele, ele vai mandar a gente embora, a gente vai ficar sem emprego. A gente tem que relevar isso, entendeu? A gente como Câmara também, prefeito, todo mundo fazer pressão no governador também. Vamos tentar ver uma solução, mas uma solução que atenda, não que só chega e pune, vamos fechar e acabou, resolver o problema. Não, vamos ver, tem vários outros problemas envolvidos. O presidente pode em algum momento exceder um pouco, ter um pouco de... Mas ele ajudou os municípios e tentou ajudar a população em alguns momentos, entendeu? Os governadores se preocuparam com a saúde pública, isso é importante, mas também temos que ver os outros lados, tem que ver todos os dois lados. Então é só isso, presidente, no momento. Lembrando aqui que se puder fazer depois vou estar fazendo um requerimento aí para ver uma ordem, qual a ordem de manutenção das estradas vicinais do município, se a Secretaria de Obra está fazendo alguma, né, vereador Pimentinha, para a gente ver qual a ordem cronológica que eles estão fazendo aí da manutenção, porque as estradas estão precárias. Estive na Bela Aurora, passei na Viçosinha, as estradas, é claro, por causa das fortes chuvas também, a gente entende, mas vamos buscar uma solução aí, né, problema, ver qual o plano de ação do município aí. É só isso no momento, senhor presidente e demais vereadores. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito para fazer uso da tribuna, Luiz Ricardo Pimentinha. Declínio da palavra. Passa a presidência para o vereador Hamilton fazer uso da tribuna. Palavra, vereador Márcio Antônio Lopes. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores. Em nome da Jéssica, cumprimento todos os nossos trabalhadores aqui da Câmara. Quero agora momentos, doutor Leonardo Gonçalves, médico cirurgião, obrigado pela presença. Carlinho aí, presidente do PCA Enduro da Polenta, seja bem-vindo. Falando sobre a história que nós estamos vivenciando hoje, no Venda Nova, no país, né, no estado, é o Covid. Ontem, se eu não me engano, completou um ano do Covid. Temos um ano que nós estamos batalhando com essa pandemia. E agora chegou no ponto que nós também já esperávamos que ia chegar, de realmente parar para tentar ajustar. Tivemos lá na reunião, na sala de emergência, secretário de saúde, mas as entidades do nosso município para abordar esse assunto, para multiplicar. Por que parar? E o governador hoje, realmente achou que o parar vai ser o melhor. Eu também penso assim, mas nós temos que pensar igual a ele, ou semelhante, porque nós temos que nos cuidar. Nós trabalhadores, nós estamos na nossa casa para buscar recursos. E as pessoas que ficam em casa, nós que somos transportador do vírus. Então nós temos que se cuidar. Quero comunicar também hoje o falecimento do senhor Big Minetti. A questão das estradas também, o vereador Pimentinho, até conversei com o secretário Sandro Filete, já mexeram na Cachoeira Alegre, subiu pelo Cancão,
vazaram em Vargem Grande uma máquina e a outra subiu no Alto Colina e descendo na Viçosinha. E eu comentei com ele a questão de possibilidade de estender, aproveitar o tempo, o vereador Marcos Torres, e no sábado também. Aproveitar o sábado e mexer nessas estradas. Porque realmente, Bela Aurora, Sapucaia, assim, Caxixe, então, depois o vereador Hamilton vai até comentar, mas sim, devido à chuva, mas ele está dando essa contribuição para o município. E falando na comunidade da Viçosinha, quero fazer uma indicação, aquela comunidade não tem nada de lazer, tem nada lá, o Marcos Torres. Rapaz, não tem um campo de futebol, a palavra o Luiz Henrique. Obrigado pela parte, vereador Márcio. Queria que o senhor anexasse também, juntamente aí nessas áreas de lazer, a questão das praças no Caxixe, porque há uma demanda muito grande ali nas vilas, como posso citar a Vila do Ordenone. A prefeitura até tem o espaço para fazer a implantação de uma praça pública ali e também anexar de a gente se preocupar com a segurança dos equipamentos das nossas praças também. Obrigado pela parte. Bem lembrado, vereador. Eu acho que nós poderíamos fazer até um projeto de essas praças praticamente iguais, para não ter que o prefeito, o executivo, quem for executar, tem que mudar. Aí fica ao critério do executivo se faz ela de grama, né, como grama normal, ou se faz ela com piso, cimento, porque uma quadra de cimento hoje ela é usada como vôlei, várias atividades no mesmo espaço. É poliesportiva. Eu acho que é isso que cabe para todo o nosso município. Quero deixar também um abraço aqui à família Espadeto, família Coro, que eu tive lá no domingo, me receberam muito bem. E essas indicações, se o senhor quiser assinar comigo, vereador, a gente já faz a indicação aí, tá, Cris? E por hoje é só. Obrigado. Próximo vereador inscrito, Marcos Torres, fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, meus diretores, vereadores, funcionários dessa casa, internauta, rádio ouvintes. Em nome dessa moça que está no plenário, que está aqui nos acompanhando, uniformizada, veio do trabalho. Em nome dessa moça, cumprimento todos que estão presentes. E fico observando, já de imediato, vereador Luiz Ricardo, você vê aí uma funcionária aqui hoje acompanhando o nosso trabalho, funcionário de uma empresa privada, que cumpre seus horários, mãe de família, dona de casa, trabalhadora, honesta, que paga seus impostos igual qualquer outro cidadão, e vê, por exemplo, vereador Francisco Carlos Folleto, dentro da municipalidade, usar esses impostos dela para pagar a marmitex para alguns funcionários e outros não. Ela não tem no trabalho dela o alimento de graça, não, ela tem que comprar. Por quê que um funcionário público ele tem o ticket de alimentação e ainda recebe, alguns recebe um almoço, por exemplo? Eu acho que isso tem que se fazer justiça, tem que ser justo. Isso tem que acabar dentro do nosso município. Isso é contra a lei, é provado, não tem lei que ampara isso. Por que uns recebem e outros não? Por que tem que ficar usando os impostos do cidadão, que é dinheiro público, que são altíssimos, para estar fazendo esse tipo de coisa? Não concordo e não vou concordar nunca. Então o meu requerimento em relação a essas marmitex é exatamente isso, que traz esclarecimento à população. Por isso eu fiz esse requerimento e vamos aguardar esses 30 dias para a gente ter essa resposta. Outra coisa que eu fiz um requerimento no dia de hoje, que foi lido aí, em relação às diárias. Existe lei que nos ampara, existe lei que ampara. Está claro isso deixa eu ver aqui certinho o número da lei.
Na 848 de 2009, no artigo 3º, volta a falar: o trabalhador, funcionário municipal, que ficou fora do município por mais de 7 horas, com suas atribuições, está trabalhando na sua função, ele tem direito na diária. E mais uma vez, fiz um requerimento e vou provar para vossas excelências e para toda a comunidade vindanovense que uns recebem e outros não. Então isso é injusto. Vamos colocar os pontos nos is. Outra coisa, vereador... Uma parte, vereador. Uma parte. Uma parte com o vereador Ivanildo Almeida. Vereador Marcos Torres, realmente acho que a gente temos que fazer esse requerimento aí. Portanto, que o plenário votou no requerimento, né? Que a gente tem que averiguar isso. Porque uma vez justificaram, não, a gente está dando marmitex porque o cara tem que vir almoçar aqui na garagem, tem que buscar o cara para vir almoçar na garagem. Aí aquela pessoa que vai lá para Vitória, levar um doente, um paciente, sai de madrugada, fica 7, 8 horas do município, né, fora do município. Então o município tinha que trazer essa pessoa para vir almoçar. Então a gente tem que tratar ou todo mundo igual, né, ou tratar um de um jeito, outro de outro. Acho que não é assim que o poder público tem que se proceder. Só isso, vereador. Da parte, Obrigado. Marquinhos. Sim, uma parte com o vereador Francisco Carlos Folleto. Assim, essa questão da diária é muito séria. Primeiro que você tem uma lei no município que institui, e eu não sei se obriga ou faculta, aí é uma questão jurídica a ser vista. Certo. Mas ela diz que o município pode ou deve pagar a diária. Eu concordo. Porque se o cara sai daqui, um motorista, por exemplo, sai daqui 4 horas, 3, 4 horas da manhã, para levar um ônibus de paciente para Vitória, passa o dia inteiro e tal, ele precisa comer. Ele precisa comer. Então, assim, o executivo está autorizado a fazer isso. Certo. Repito, eu não sei se é obrigatório ou é facultativo. Se é facultativo ou obrigatório, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou você paga diária para todo mundo, que eu particularmente acho justo, ou você não paga para ninguém. Agora, essa discriminação, esse discernimento pessoal, ou essa parada porque eu quero parar, não, isso tem que ser justificado. E assim, vou dizer agora, nesse momento, para Vossa Excelência, que é funcionário do município, talvez se enquadra nessa situação, vou dizer para o vereador Hamilton, que é também funcionário de carreira do município, eu acho que vocês deveriam, junto com os colegas de vocês, discutir com o sindicato dos servidores, discutir, conversar, dialogar e tentar ver a melhor maneira de resolver essa situação. Até porque, assim, se tem alguém recebendo e alguém não está recebendo, esse alguém que não está recebendo está sendo punido injustamente. A lei é igual para todos. Portanto, se ela é cumprida, ela tem que ser cumprida para todos. Então quero que vocês, Hamilton e Marquinhos, levem a minha solidariedade nessa questão aos seus colegas, funcionários públicos municipais, para que a gente possa discutir e resolver essa situação de uma vez por todas. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador, pela explanação. Vereador, E uma parte. uma parte com o vereador Hamilton. Essa questão das diárias, entendeu? Já está se arrastando aqui há muito tempo. E amanhã, essa é uma pauta que discutiremos. Eu, vereador Erivelto, vereador Ivanildo, entendeu? Se alguém está presente também, o Marquinhos, o Chico, será convidado, tá? Será bem-vindo, porque é uma questão, será muito favorável ao funcionário. E tem umas diárias que foram criadas, outras não foram revogadas, criaram outros, não revogaram, depois tem um plano de carreira.
A gente tem que rever isso o quanto antes para poder ajudar o funcionário. Obrigado, vereador. Eu que agradeço pela parte, pelo seu esclarecimento, vereador Hamilton. E só para responder a pergunta, quase que uma pergunta do vereador Francisco Carlos Folleto. Hoje, como funcionário público, vereador, eu não me enquadro na situação de receber diária. Tá? Pode ter certeza disso. Então não estou aqui legislando, por exemplo, alguém imaginar que estou legislando em causa própria. Não, nós estamos trabalhando, igual a Vossa Excelência falou, em cima da lei. O que é certo, o que é errado. Então, se nós não formos trabalhar em cima da lei, que nós rasgue ela. É igual a Constituição Federal. Estou vendo lei complementar aí, frontando a Constituição Federal, falando a nível nacional. O que é isso? O poste agora vai mijar no cachorro? É isso que eu estou vendo, né? Então a gente tem que trabalhar em cima da lei. É o que eu penso, o que eu quero, é o que eu vou fazer aqui no meu mandato. Vereador Wallace, fico muito feliz, Wallace, do recebimento que eu tive aqui, da indicação que eu fiz, daquela poda de árvore, que nós fizemos em São João de Viçosa, pedindo a poda da árvore. Já enviaram para mim o meio ambiente, através do fiscal do meio ambiente, o Silvio Calimã Falqueto, acabou de me enviar um laudo, autorizando a poda e o corte de 10 árvores, o corte de 10 e a poda de mais 10 árvores naquela localidade. Então eu quero fazer agora um convite a Vossa Excelência e a todos que quiser participar e fazer um pedido ao Executivo, porque eu tenho certeza que vão dizer o seguinte, que nesse momento não tem gente, não tem mão de obra, que nós se unimos, vereador Wallace, que mora naquela região, senhor presidente Márcio Lopes, para a gente fazer um mutirão, que a prefeitura, que o executivo libere para nós as ferramentas, e um funcionário, só um funcionário, no sábado, que pague esse funcionário, que libere um funcionário para nós, mais as ferramentas, para a gente fazer esse mutirão e começar a poda dessas árvores, fazer o corte, poda e corte dessas árvores, porque o risco é muito grande de população. Vereador Wallace presenciou isso lá, através de testemunha de moradores de lá, do risco, e principalmente em relação à fiação. E a outra coisa que eu trago aqui hoje também, que tem uma licitação de ruas, de calçamento de rua, que a ordem de serviço foi dada desde 12/6/2019. E a empresa pegou várias obras, várias ruas. Infelizmente, vem fazendo devagarzinho, lento como sempre, na maioria delas, de algumas empresas, mas vem fazendo, e agora com a alta do material que tem que usar, tem um impasse dentro da prefeitura, e a rua projetada sem número lá no Camargo, que eu vou pedir o PP que mostre para nós nesse momento ali no monitor. É triste a gente ver aquilo dali, gente. Já teve a ordem de serviço. Quando chove é aquilo lá que vocês estão vendo, senhores. Então quero que vocês, excelências, fiquem atentos, população que está assistindo. Não tem cabimento a gente ver, por exemplo, num dia de chuva, a pessoa ir sair de casa e dar de cara numa lagoa, poços de água, buracos. Eu tive lá sábado de manhã, faz medo. Não tem lógica uma coisa dessa. Agora, o que nós não podemos chegar aqui, por exemplo, e afirmar que o problema de água no Camargo, o problema de água no Caxixe, o problema de estradas ruins, de rua sem pavimentação, não é culpa do prefeito. É assim, gente. Nós temos que entender. Quem que está com a caneta? Então nós temos que entender isso. Tem parcela de culpa, sim. Não é 100% culpa, não, porque isso vem se arrastando a várias administrações, mas não quero aqui denegrir imagens de administração passada, não. Eu quero viver o hoje. Eu quero saber o atual. Nós temos que buscar melhorias para a nossa comunidade. A maioria de nós, prefeito, vice-prefeito, secretário, tem as suas ruas calçadas. Sai de casa, não pisa na lama. Em dias de sol, desculpa a palavra que eu vou usar, não come poeira.
Temos que ter mais dignidade com essas pessoas que moram nessas ruas, que pagam seus impostos. E o que é mais importante para alguns, votam. Que muita gente pensa nisso. E nós representamos essas pessoas. O prefeito representa essas pessoas. Infelizmente, nós vereadores não tem como nós colocarmos um paviesse lá, que não é da nossa alçada. Não conseguimos fazer isso, infelizmente. Portanto, que um simples projeto que um vereador vai fazer, ele tem que tomar o maior cuidado para não fazer um projeto que gera gasto. Porque ele é vedado, ele é proibido fazer um projeto que gera gasto. Ele só pode fazer projeto de lei. Então a parte de execução, a parte de obra, benfeitoria dentro do município, é cargo do prefeito. É o prefeito que tem que meter a caneta e mandar fazer. Não somos nós. Agora, enquanto fica nesse impasse que essa empresa do material que subiu, as pessoas vão continuar sofrendo lá por mais quantos anos? Vereador Luiz Ricardo Pimenta, Vossa Excelência, o vereador Márcio Lopes falou em relação a estradas. Temos que dar o desconto da chuva, né, presidente Márcio? Hamilton. Agora, gente, se não prepararmos as estradas, na época certa, na seca, não vai ser na chuva que nós vamos conseguir. Não vai ser na época das águas que vai conseguir. Pode ter certeza disso. Dá uma parte, Marcos. E uma parte, vereador Wallace. Só quero te parabenizar pela essa ideia aí da mutirão, tá? E você pode contar com o meu apoio. Você pode contar com o meu apoio. E conto com a força de todos também, vereadores, que se puderem estar presentes lá no dia. Entendeu? Que a gente façamos um mutirão e podamos todas as árvores. Beleza? Obrigadão. Obrigado, vereador Wallace. Só para encerrar, senhor presidente. É vergonhoso subir na estrada que passa em frente, atrás da Vendap, para o Alto Vargem Grande. É vergonhoso. Então, culpa 100% da administração? Não, senhor presidente. A gente tem que ter bom senso. As chuvas também destruíram muito as nossas estradas. Mas por quê? Porque, infelizmente, não teve planejamento e preparar as estradas para a chuva. A gente não prepara a estrada na chuva, a gente prepara as estradas para a chuva. Obrigado, boa noite. Próximo vereador inscrito, Wallace Lacraia, fazer uso da tribuna. Boa noite, mesa presidente. Boa noite a todos. Marcos, estou contigo no largo. Chico, mais uma vez quero te agradecer, te parabenizar pela indicação que você fez aí dos transportes aos finais de semana. Tá de parabéns. E hoje eu estou aqui para falar sobre iluminação pública. Na rua Elizabeth Perim, aquela que liga IFES lá no Zucão, Lavrinha, ali tem um trecho que tem muita movimentação de pessoas, e lá algumas, não só pessoas como motoboy. A demanda de lanche hoje está grande, graças a Deus, todo mundo está trabalhando, sempre com maiores cuidados. E eu recebo muita reclamação dos moradores, que algumas lâmpadas funcionam, outras não funcionam. Então eu gostaria que o executivo, tá, Márcio? Você pode fazer esse ofício para mim, ô, servidora Cris? Que tomasse uma providência para poder estar olhando lá pelaquela comunidade. E venho falar também da nossa praça de São João de Viçosa, e sobre a iluminação também, né, doutor? Doutor Dinaí está aí, é um dos moradores de lá também. A gente tem uma praça bonita, inclusive o Márcio hoje falou sobre a praça também, né? Lá nós temos uma praça bonita, mas porém a gente está sem entretenimento lá dentro, por causa da iluminação pública. Funciona? Funciona. Só que aquelas lâmpadas, eu acho que já se defasaram. Então é uma lâmpada mais fraca, precisaria de uma melhoria. Eu vou citar um outro probleminha, tá, Marcos? Que nós temos uma lâmpada lá no
naquela avenida ali, Nona Vitória, se eu não me engano, elas clareiam as árvores. Entendeu? Elas clareiam as árvores. Então o pedestre que passa ali não tem claridade alguma, o ciclista, o motorista. Então a gente tem que estar olhando por isso aí também. Pode estar junto com a indicação, tá, servidora? Fazendo um favor. E da minha comunidade, o Camargo. Também vem falar da minha comunidade do Camargo. Temos algumas lâmpadas também lá que não estão funcionando. E gostaria um pouquinho mais de atenção pela iluminação pública do nosso município. Porque são vários pontos que precisam. Inclusive aquela, eu quero reforçar também, aquela do São João até Viçosinha. Sim, pode ir. Obrigado pela parte, vereador Lacraia. Falando essa coisa de iluminação pública, hoje existe uma licitação, se me falha de memória, é a Iluminar troca essas lâmpadas. Eu acho que se nós todos os vereadores, podíamos, né, ou chamar o executivo ou alguém da administração para nos orientar com essas coisas, porque todo o município, Vargem Grande, né, Viçosinha, Santo Antônio da Serra, bem visto, Lavrinhas, Tapera, né, Camargo, São João, Bananeiras. Então, sim, eu acho que todo o município. E essas lâmpadas é licitada, ela é paga por lâmpada trocada, né? Agora tem que ver também, o vereador, se existe se precisa de extensão de rede. Aí já é o EDP que faz. Então nós podíamos já, se alguns vereadores quiserem juntos, nós olhar com carinho isso aí. Se for indicação da MDP, a gente manda um ofício para o EDP. E se for o caso de lâmpada, né, que se eu não me engano foi gasto R$500 mil, 2020, de LED para Venda Nova. E foram feitas algumas avenidas, falta ainda. Eu acho que a Ivândico Amarelo foi feita, a Avenida Domingos Perim. Então, assim, tem algumas coisas para ser feitas. Então, assim, foi um dinheiro muito elevado para a troca das lâmpadas no nosso município. E essas lâmpadas que estão retiradas, né, poderia ser substituídas em lugares que não tem, já que não quer investir no lâmpada de LED, essa que está tirando, está indo para onde? Então, se nós podemos recolocar essas lâmpadas em lugares que não tem. Então, acho que pedir à servidora que mande ofício lá para a administração para ver como é que está, né, se precisar de extensão, alguma coisa. Obrigado pela parte. Obrigado, Márcio. E também venho falar um outro detalhe pequeno, mas é fácil de se resolver. É um ponto de ônibus que se encontra sentido ao cemitério. Toda vez que chove, o pessoal que fica no ponto de ônibus toma banho. Infelizmente eles tomam banho 2 vezes, ao sair de casa e ao ir para o ponto para poder pegar a sua condução. Porque ali quando chove, deve ser o bueiro, alguma coisa, está dando um declive para dentro do ponto de ônibus, você entendeu? E quando passa um carro, infelizmente a pessoa é atingida pela água da chuva. E no demais, muito obrigado, estamos juntos e misturados. Um abraço a todos, fique com Deus. Passa a palavra agora para Odi, até fazer uso da tribuna. Nobres colegas, mesa diretora, os nossos assessores jurídicos, os funcionários, Electivane, Cris, Dioguinho, Joaquim, Joel está aí firme e forte, né, Joel? Assistindo a gente, né? Eu participei daquela reunião ontem sobre a pandemia e esse lockdown que o governador já decretou, né? Eu assim sinto uma dor porque segundo é necessário, mas ao mesmo tempo e as pessoas que precisam sobreviver é complicado. E na área da educação, por exemplo, eu até perguntei, as criancinhas, né, foram para a escola, começou, agora vai ter que parar tudo de novo. Complicado, muito difícil. Aqui, ó, fechar as escolas novamente será uma perda muito grande para todos.
Sabemos da preocupação com a saúde, mas vamos continuar conversando com o governo e com o Ministério Público Estadual, pois a escola deveria ser serviço essencial. São palavras do senhor Moacir Leles. Ele é presidente do Sindicato das Empresas Particulares do Ensino do Estado. O Sindiúbis quer que feche todas as instituições de ensino. Mas é muito triste, né, ver isso. Você tem que fechar. Venda Nova, por exemplo, ela está no amarelo. Aí eu até perguntei se a gente não podia se unir e fazer uma atitude nossa, né? Mas não pode, tem que acatar o que vem do governo do Estado e do Ministério Público. Uma parte, vereadora? Concede uma parte? Concedo. Ô, vereadora, então, foi bom que a senhora também se sensibilizou, que a gente, ainda mais que a gente mora no interior, a realidade do interior não é a mesma realidade dos grandes centros, onde se concentra um grande número de pessoas, entendeu? Então, assim, o governador tinha que olhar com carinho, tá vendo a questão do interior também, entendeu? É claro que exigir o uso de máscara, álcool em gel, as medidas de segurança são necessárias para o combate ao coronavírus, até ter a vacinação em massa dos habitantes. Mas também a gente tem que ver que se a gente paralisar a economia, ainda mais município pequeno igual o nosso, nós estamos matando as pessoas que vivem disso. Não é só empresário, não é só microempreendedor, é as pessoas que vivem desse comércio, as pessoas que precisam desse comércio. O município pequeno precisa desse comércio. A arrecadação do município, a maioria vive de ICMS, que é repasse do IPM e do FPM, os municípios pequenos. Então, Odé, é muito importante essa sensibilização sua também, só para ressaltar aqui. Então, eu acho que poderia, seguindo todos os padrões de proteção, continuar funcionando, né? Mas aí, por exemplo, o governo federal, nós temos um novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 55 anos, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem atuação também na Associação Médica Brasileira e na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia. Intervencionista, que também presidiu. Então, quer dizer, ele é o quarto a assumir o Ministério da Saúde, porque tem pandemia. E o ex-ministro manifestou intenções políticas, o presidente quer pessoas técnicas focadas nesse assunto. E na época que o presidente Lula e a presidente Dilma eram presidentes, também eles trocaram 4 vezes os ministros, e não tinha pandemia. Fernando Henrique trocou 5 vezes, e não tinha pandemia. Então, está indo. Então eu acho que agora um ministro que entende de saúde, o povo pedia isso, né? Alguém da área, parece que esse paraibano vem com vontade. E ele falou o seguinte: para Queiroga é preciso dar gás ao programa de vacinação do país, para que a pressão nos hospitais diminua. Quanto mais vacinados, menos doentes, afirmou. Ele assume o cargo com mais de 500 milhões de doses de vacina já contratadas. Prestação de contas do Eduardo Pazuello. Segundo ele, o Brasil comprou mais doses que o suficiente para imunizar 100% da população. Teremos mais de 100 milhões de doses para eventual reforço. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz nos jornais, que recirculou hoje aqui no Estado. Então esse é o assunto que eu tenho. Agora outro assunto é o seguinte: Erivelto, erro técnico, você teve um erro técnico, assumiu, subestabeleceu, e vida que segue. Errar podemos, permanecer no erro é burrice. Reconhecer o erro é sinal de grandeza. Doutora Adriana, mulher corajosa, à frente do Ministério Público, sempre muito atenta. Que bom que a senhora escolheu Venda Nova para morar e exercer
a função da senhora. Essa função que não é fácil, mas a senhora tira de letra porque é muito competente e correta. É verdade. É verdade, não é verdade? Então eu tenho que tirar o chapéu para os dois. Está começando a vida, tem uma função importante, um trabalho importante à frente do Rio Branco, e vamos tocar para frente, vai dar tudo certo. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção. Deixa eu só fazer um pedido. Os cidadãos que usam aquele ponto de ônibus aqui em frente ao fórum, quando o ônibus vem de lá, eles colocaram uma placa que fala assim, que a 150 metros à frente tem um sinal luminoso. Só que a placa foi colocada embaixo de um pé de manga. Então a placa ela ficou muito perto da BR. Então as pessoas não conseguem visualizar quando o ônibus vem. Eles me pediram para retirar a placa ou mudar de lugar a placa, tão simples. Fazer uma troca. Fazer é o DENIT que tem que ver. Então, obrigado, Ivanildo. Então, vou fazer um ofício para o DENIT para retirar ou colocar 250 metros, colocar mais atrás, para ela ficar no lugar certo. Se ela ficar na mesma direção das demais placas, não vai ter problema. Ela é uma placa alta, eu já fui lá, já verifiquei que realmente é complicado. A gente não consegue visualizar o ônibus que vem, vê só a hora que chegou. Mesmo que você vai lá na frente, e se estiver chovendo, como é que você vai sair debaixo do ponto de ônibus para ver se o ônibus chegou ou não, está vindo ou não? Próximo vereador inscrito, o vereador Hamilton, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, rádio ouvinte, vereadores, funcionários dessa casa. Senhor presidente, vou falar rapidinho aqui da indicação que eu fiz sobre o calçamento da Vila do Denone. Já estou sabendo que o projeto já está em fase de finalização, que vai ajudar muito aquelas pessoas. Então, parabéns à administração e também parabéns à administração pela conclusão do calçamento na Vila Portal do Lazer. Já tem até outro nome, mas no momento eu não me lembro. E falando das estradas do Caxixe também, a MAG já está trabalhando lá, vereador Pimenta, Marcos, vereador Vanildo, para dando um pouquinho mais de dignidade às pessoas que moram lá, até que a gente consiga um calçamento lá. Mas você sabe que é complicado, né? E também, na Vila do Ordenone, uma conversa com o executivo, diretamente de São Paulo Minetti, sobre fazer um campo de futebol ao lado da igreja Santo Expedito, para que as crianças possam sair das ruas. Já tivemos essa conversa e dizer-lhe que, num curto espaço de tempo, isso já será feito. A gente espera mesmo. E falar um pouquinho do Covid aí, igual os vereadores explanaram aqui, também concordo com várias coisas, mas também quero deixar algo para dizer sobre essa questão. Esse vírus veio, não sabemos de onde, se foi alguma coisa que fala que pulou do cachorro, que pulou para o homem, espalhou pelo mundo e está causando aí a desestabilização da economia e, muito pelo contrário, alavancando a economia chinesa. Muitos falam que foi a própria China que criou isso aí, mas ninguém tem como provar isso. E que as nossas autoridades máximas olhem com bastante carinho com essa relação. Como ficou aqui, o vereador Vanil também explanou, fechar todo o comércio não pode não, porque todo o comércio aqui é essencial, desde que um pai de família esteja ali para poder levar seu alimento para casa. Não é verdade, vereador? Então só fica esse aí o meu questionamento, tá? Uma boa noite a todos, passar bem. Quero comunicar aqui, que não deu para me falar na minha fala, sobre o sorteio beneficente do Hospital Padre Márcio, que vai ser dia 9 de maio. É um bingo, o prêmio de R$100 mil. Primeiro prêmio 15 mil, segundo prêmio 15 mil e o terceiro prêmio 70 mil reais. O valor da cartela é R$100. Esse bingo seria na festa do município, mas devido ao Covid vai ser online. Então peço aí a todos os ouvintes que participem para ajudar o hospital, a PAI, Pastoral da Saúde e o Rotary. Depois da sessão, hoje teremos a extraordinária. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos os senhores vereadores do Destino Público. Declaro encerrada a sessão às 20h40.